Marcos capítulo 1, a partir do versículo 35. Nós faremos a leitura até o versículo 45. Marcos 1, do 35 ao 45. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, nós rogamos a Tua graça, a Tua ajuda. Senhor, nos fale por meio da Tua palavra, Pai, abra os nossos ouvidos, dá-nos discernimento, Senhor, e dá-nos um coração flexível para obedecermos aquilo que o Senhor quer que obedeçamos, para andarmos nos Teus caminhos de uma maneira correta, Pai, diante de Ti. Abençoa-nos por meio do Teu Espírito, que em nós habita e que está presente conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no trecho anterior do capítulo 1 de Marcos, nós vemos ali que Jesus prega em uma sinagoga. Ele está ensinando em uma sinagoga lá em Cafarnaum, que era uma aldeia que ficava na Galileia, na região da Galileia. E a gente percebe ali que as pessoas elas ficam muito impressionadas com a autoridade de Jesus, porque ele pregava com autoridade, ele ensinava com autoridade, não como os escribas. E naquele lugar também, Jesus se depara com um opositor das trevas, que era um demônio, uma pessoa endemoniada, aparece ali enquanto Jesus ensinava e se opõe a Jesus. E naquela hora, Jesus, então, por meio da sua autoridade dada pelo Pai, expulsa aquele demônio daquele homem. E as pessoas ficam impressionadas com isso. E naquele mesmo dia, a gente está acompanhando ali nesse trecho que nós estamos fazendo referência, praticamente um dia todo de Jesus com seus discípulos. Naquele mesmo dia, ele vai para a casa de Simão, que nós conhecemos normalmente como Pedro, e as pessoas então se reúnem ali na porta da casa de Pedro, e ele acaba curando muitas pessoas, né? Jesus acaba curando muitas pessoas ali, muitos enfermos, e também curando pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, não permitindo que eles falassem, porque Jesus sabia, ou melhor, porque eles sabiam quem era Jesus, e Jesus então queria, de uma certa forma, manter a sua identidade restrita a certo grupo. Jesus não ficava falando para todo mundo que ele era o Messias e nem permitia que os demônios falassem isso a respeito dele. Então a gente vê então que a multidão, uma grande multidão, aparece ali na casa da sogra de Pedro, e onde Pedro estava também. Só que essa multidão ela traz um certo problema, porque as casas naquela época eram pequenas, né? E as ruas também. As ruas ali da Galileia eram bem estreitas. Especificamente, a gente está falando aqui da aldeia que ficava na Galileia de Cafarnaum. Havia ruas estreitas e cerca de 10 a 20 pessoas viviam
em casas, em apenas um cômodo. Então, além das ruas serem estreitas, as casas também não dava para compor muita gente. As multidões estavam ali e, de certa forma, trouxeram uma certa falta de privacidade para Jesus, além também das pessoas que viviam nas casas ali, como nós mencionamos. E por causa disso, nós vemos então Jesus acordar bem cedo. Ele aí no versículo 35, o evangelista Marcos fala que Jesus levantou alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus, ele tinha que, se ele quisesse ficar a sós, ele tinha que acordar muito cedo, né? As pessoas acordavam ao nascer do sol, melhor dizendo, as pessoas acordavam ao nascer do sol, e Jesus, ele acorda de madrugada para ficar sozinho, e o seu objetivo em ficar sozinho é ir para um lugar deserto e passar um tempo com Deus em oração. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante dentro desse texto, porque nos mostra que por trás daquele homem que tinha autoridade para ensinar, por trás daquele homem que tinha autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos, havia uma pessoa que dependia de Deus. Havia uma pessoa que dependia de Deus, o Pai. Por trás daquele homem de Nazaré, que pregava as multidões, anunciando o reino de Deus e libertando pessoas da opressão do diabo, havia alguém que precisava ficar sozinho em conversa com Deus. Marcos não nos fala aqui qual é o conteúdo da oração de Jesus, mas o versículo de número 38, versículo de número 38 nos dá a entender que Jesus estava pedindo orientação a Deus. Veja aí o versículo 38, que Jesus diz o seguinte, né? Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, muito provavelmente Jesus estava orando e em sua oração havia ali a ideia de buscar orientação a Deus para a sua missão. Então, ele foi orar e depois ele decide ir às outras aldeias, né, às povoações vizinhas, para que ele pregue o evangelho, a mensagem do reino ali também. E, meus irmãos, é isso que vemos aqui na vida de Jesus, que deve existir também na nossa vida. Jesus, ele estava o tempo todo em diversas atividades dentro ali do seu ministério. Ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios, ele estava cumprindo a missão a qual o Pai o enviou. Então ele tinha um ministério, ele tinha uma vida bem ativa, mas isso não impediu de orar. Isso não impediu Jesus de orar. Dentro das nossas atividades variadas, dentro da igreja também, os nossos deveres fora da vida eclesiástica, essas atividades não devem impedir a gente de orar. Nós devemos encontrar tempo durante o nosso dia para estarmos a sós com Deus. Então, isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque a gente sabe que a nossa vida hoje é muito corrida, é bem corrida. E até mesmo as nossas atividades na igreja são diversas. A gente está envolvido ali com essas atividades, e a gente pode lembrar aqui de várias atividades, né, dentro de vários campos de atividades, por exemplo, a SAF, o PH, tem o Clube do Livro, a nossa igreja, né? Ontem teve o Bazar, e tem várias outras coisas várias outras atividades que nós fazemos na igreja, mas isso não deve impedir de nós estarmos com Deus em oração. Nem a nossa vida fora daqui, por causa das suas atividades, não deve impedir que a gente esteja a sós com Deus. Nós, nessas atividades diversas, devemos buscar o Senhor em oração, buscar orientação da sua parte para que Ele nos direcione no caminho que nós devemos seguir, segundo lhe apraz. Então, durante o nosso dia, nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar a orientação do Senhor. Claro, obviamente, para o dia
que nós teremos e também pedir orientação ao Senhor para o nosso futuro. Era isso que Jesus fazia. Jesus separava um tempo para buscar a vontade de Deus, buscar orientação da parte do seu Pai, porque ele entendia que ele dependia disso. E, meus irmãos, se Jesus dependia disso, eu e você, muito mais. Se Jesus dependia de buscar a orientação de Deus, ele entendia que dependia do Pai, muito mais nós devemos entender isso. E devemos buscar a face de Deus em oração. Então, veja que naquele momento em que Jesus está ali orando, a Simão chega e ele fala que todos estão buscando Jesus, como aparece aí no versículo 37, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então, talvez as pessoas estivessem procurando Jesus por causa das coisas que ele tinha feito. Jesus curava muitas pessoas, então, muito provavelmente, outras pessoas doentes, enfermas, buscavam ele no intuito de serem curadas também. Então, Jesus, ele firmemente, com uma convicção que veio da sua oração, muito provavelmente veio da sua oração, ele afirma aquilo que ele deveria fazer. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E veja que, meus irmãos, Jesus então ele sai por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Por que Jesus expelia demônios das pessoas, né? A gente sabe muito bem que demônio não é coisa boa, obviamente. Os demônios, eles fazem parte do poder das trevas. Nós sabemos que há dois poderes no mundo. Há o poder de Deus, a Deus, seus filhos, os anjos, que fazem parte daquilo que é bom, e há os demônios, o diabo, o diabo e seus demônios, e também os filhos do diabo, os filhos do maligno, que fazem parte do poder das trevas. E o evangelista Marcos, lá no capítulo 1 ainda, no versículo de número 12, 13, ele nos fala que Jesus ele tinha sido impelido para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, veja que não é a primeira vez aqui no nosso texto que Jesus tem que bater de frente com o poder das trevas. Ele já tinha lidado com o maioral dos demônios, com o príncipe dos demônios. Então ele já tinha passado por uma experiência em que ele tinha que lidar com as forças das trevas. E a gente viu que Jesus ele volta do deserto vitorioso, né? A gente sabe disso, porque quando Jesus sai do deserto, ele sai pregando o evangelho do reino, dizendo que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Isso demonstra a vitória de Deus sobre o poder de Satanás. Mas aquela vitória foi inicial. Os poderes das trevas ainda estavam presentes. Jesus tinha que lidar com isso. Ele já tinha vencido o maioral dos demônios e agora ele expelia os enviados de Satanás. A gente sabe que os judeus, eles acreditavam, alguns judeus acreditavam que a era presente ela é caracterizada pelo poder do mal. E Deus tinha prometido que viria uma era vindoura, uma era futura, em que ele subjugaria esses poderes das trevas. Então Jesus está mostrando exatamente isso. No ministério de Jesus começa essa era vindoura, essa era futura, na qual Deus destrói o poder de Satanás, subjuga o poder das trevas. Então, ao expelir demônios, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele está subjugando o poder do mal, ele está mostrando às pessoas que o mal é vencido através do seu ministério. E nesse interim, enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está expelindo demônios, aparece se aproxima alguém de Jesus, um leproso, que aparece aí no versículo de número
40. Vamos ler aí o versículo de número 40 a 41. Leamos. Aproximou-se Jesus. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: Então veja, meus irmãos, que aproximou-se dele um leproso, uma pessoa leprosa, né? Aqui não quer dizer que a palavra grega aqui, né, que foi traduzida como leproso, não quer dizer exatamente lepra, né? Que é a doença que a gente conhece como hanseníase. A palavra grega aqui diz respeito a uma doença de pele geral, né? Não quer dizer que é lepra de verdade, mas era uma doença que era muito grave na época, porque quando uma pessoa tinha uma doença de pele, ela tinha que ficar fora da sociedade, né? Ela tinha que ficar afastada da vida social. Isso porque a lei prescrevia esse tipo de coisa, né? Levítico 13, 45 a 46, diz o seguinte para a gente: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, veja que essa pessoa tinha que ficar fora do arraial. O arraial, ou o acampamento, era onde o povo de Israel ficava no deserto, né? E depois, quando o povo entrou na terra, outras medidas foram tomadas também para deixar o leproso longe do convívio social. Até porque uma pessoa que tinha uma doença de pele era considerada cerimonialmente imunda, né? Uma pessoa que ficava cerimonialmente imunda, ela tinha que ficar afastada. Então, era isso que esse homem passava. Ele era um homem que precisava ficar afastado do povo. Então, veja que o problema não é somente a doença dele. O problema não é apenas a doença de pele que ele tinha. Havia um problema para ele, que era o problema de não poder participar da vida social. Não poder estar incluído ali, participando da vida social com o povo de Deus. Ele não era uma pessoa que poderia, por exemplo, ir ao templo de Jerusalém. Então ele tinha que ficar afastado, era uma pessoa solitária, isolada de toda a vida normal em comunidade. E isso era muito importante em Israel, né? A gente sabe, lendo a Bíblia, a gente vê isso, que existia uma identidade corporativa do povo de Deus. A vida social, a vida com o povo era muito importante. E esse homem, ele não podia desfrutar nada disso. Então ele vai a Jesus, ele se aproxima de Jesus e faz uma oração ali, né? Se quiseres, podes purificar-me. Então observe que esse homem, ele começa a sua oração com si, que para muitas pessoas seria até algum tipo de falta de fé, né? Se quiseres, pode purificar-me. Não, como assim? Hoje em dia tem gente determinando aí, né? Que Deus tem que fazer certas coisas. A gente vê que essa não é a maneira certa de orar segundo a Bíblia. A maneira certa de orar, que a Escritura nos mostra, é que nós devemos nos chegar a Deus em humildade, reconhecendo que Ele tem o direito de nos atender ou não, e é isso que esse homem está fazendo aqui. O se aqui representa isso. Ou seja, ele sabe que Deus ele tem direito de atender ou recusar os seus pedidos. Então, nossas orações precisam carregar o reconhecimento da soberania de Deus, do seu livre direito de nos atender, ou de se calar em momentos de aflição que nós passamos, ou claramente até mesmo recusar os nossos pedidos. Às vezes Deus nos recusa coisas e nós devemos humildemente nos sujeitar a isso. Mas Jesus aqui, ele está profundamente compadecido. Isso destaca algo bem
característico aqui da humanidade do nosso Senhor. Ele, diante daquele homem que tinha um problema de lepra, vivia, né, socialmente solitário, era um homem solitário, Jesus fica profundamente compadecido. E Jesus o cura, né? No mesmo instante, ou melhor, no versículo 41, né? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E aí, versículo 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então veja que Jesus não somente o cura, mas ele toca esse homem, estabelecendo ali um contato social com aquela pessoa que estava completamente excluída do convívio social, excluída da sociedade, né? E provavelmente, meus irmãos, Marcos, ao colocar isso aqui na sua narrativa da vida de Jesus, escrever isso aqui, né? Deixar claro que Jesus ele toca aquele homem leproso, muito provavelmente Marcos está dizendo aqui, está mostrando aqui, a aceitação de Jesus daquelas pessoas que ficavam à margem da sociedade. E naquela época seriam incluídas nesse tipo de pessoa os cobradores de impostos, que eram criticados, que eram rejeitados, e as outras pessoas também conhecidas como pecadoras. Os fariseus, a gente vê que os fariseus eles não tinham contato com esse tipo de pessoa. Eles ficavam longe desse tipo de pessoa, mas Jesus ele acolhia aqueles que iam a ele. Então, a igreja de Cristo, assim também, né, como o seu Senhor, a igreja de Cristo precisa ser um agente por meio do qual Deus restaura vidas. E assim, por meio do poder das boas novas de salvação, levar também as pessoas que vivem à margem da sociedade a viverem uma nova vida com Deus. E isso acontece por meio também dessa aceitação, a aceitação dessas pessoas que seriam normalmente rejeitadas pela sociedade, né? Pessoas que nos procuram querendo ouvir o evangelho, pessoas que vêm aqui, né, na igreja e se sentam nos bancos para ouvir o evangelho, elas devem ser aceitas, né? Claro, demonstrando arrependimento, elas devem ser aceitas por nós. Nós devemos agir como o nosso Senhor Jesus age aqui. Veja que ele não rejeita o leproso, assim como também nos evangelhos aparece ele não rejeitando os cobradores de impostos, que eram considerados traidores da pátria. Ele não rejeita os pecadores que o buscavam. Ele mesmo afirma que ele veio buscar e salvar o perdido. E hoje ele faz isso também por meio da igreja. Jesus continua buscando e salvando o perdido por meio da sua igreja. Nós fomos perdidos, né? Nós fomos esse tipo de pessoa que que Jesus recebeu, que Jesus acolheu, que Jesus buscou para nos levar a ter uma nova vida com Deus. Então, a igreja ela deve ser esse tipo de agente no mundo hoje. Nós devemos aceitar as pessoas que querem mudança, que nos procuram, para que elas tenham uma vida restaurada. E, meus irmãos, as curas de Jesus são muito significativas nos evangelhos. E normalmente as pessoas têm um entendimento, uma compreensão errada do que significam as curas que Jesus operava. Algumas pessoas acham que Jesus curava pessoas para, em primeiro lugar, mostrar a sua divindade. Mas isso não é verdade. Jesus fez muitas coisas que até mesmo os profetas no Antigo Testamento fizeram. Então, as curas que Jesus operava não significam necessariamente que não apontam necessariamente para a sua divindade. Ele fez isso, ele apontou para a sua divindade de outras maneiras. As curas, primariamente, não significavam isso, mas elas mostravam uma coisa muito específica, que era o retorno
da presença do Senhor em meio ao seu povo. Em Isaías 35, no capítulo 35, versículo 4 a 6, nós vemos que a presença do Senhor no meio do seu povo reaparece por meio de curas, por meio de curas de pessoas que estavam totalmente quebradas. Os coxos, os cegos, são curados quando Deus ele retorna para o meio do seu povo. Então, as curas que Jesus realizava representavam essa presença de Deus no meio do seu povo. E é interessante que não somente esse homem é curado, mas ele é completamente restaurado, como nós vemos aqui nos versículos de número 44 e 45. Acompanhe comigo a leitura. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, perceba que esse homem, ele é curado e ele tem que fazer algo antes de voltar à vida comunitária comum. Ele tem que se mostrar ao sacerdote e oferecer pela sua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, a apresentação ao sacerdote é como se fosse o aval de que aquela pessoa, de fato, poderia voltar a viver entre as pessoas, a voltar a ter uma vida social. Então, era como se fosse uma aprovação do sacerdote, né? Essa demonstração desse homem. E veja que ele não ouve o que Jesus fala, né? Ele desobedece a ordem de Jesus e começa a falar às pessoas o que tinha acontecido, né? Ele começa a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas ele tinha que ficar fora em lugares ermos. Então, é interessante aqui porque a palavra que Jesus usa para o advertir demonstra uma advertência severa, né? A palavra grega aqui, ela tem essa ideia, demonstra uma advertência severa de Jesus. Olha, de maneira nenhuma, não diga a ninguém que eu realizei isso, que eu curei você da lepra. Vai primeiro, né? Mostra ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, né? Oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Mas veja que ele não ouve o que Jesus falou. E é interessante isso. Às vezes a gente pede às pessoas, a gente conta coisas às pessoas, a gente pede para elas não falarem, e elas acabam falando, né? Alguns até dizem, pode me contar porque a minha boca é um túmulo. E aí, quando você vê, depois já mais de 10 pessoas sabem. Então é exatamente isso que acontece aqui. O que deveria ser evitado aconteceu. Jesus ele não queria proclamar as curas que ele fazia. Ele não queria que as pessoas soubessem, mas elas acabam sabendo por meio desse homem que conta tudo, né? E veja que nem sempre aquilo que nós queremos, no que diz respeito ao nosso serviço como igreja de Cristo, acontece segundo aquilo que nós planejamos e determinamos. Então, nosso serviço como a igreja de Cristo sempre depende da orientação de Deus, que é aquele que guia a igreja, a expansão da pregação e também a todo o trabalho que nós realizamos, mas às vezes as coisas não saem como nós queremos.
Jesus, ele, no começo dessa narrativa, ele busca orientação do Pai e ele, de fato, obedece à voz de Deus e cumpre aquilo pelo qual ele foi enviado. Ele vai pregar, ele vai expulsar demônios, ele cura. E ele não quer se autoproclamar, né? Essa não era a sua vontade. Mas nem sempre as coisas saíam como Jesus planejava. E assim também nem sempre o ministério da igreja, o serviço cristão, acontece da maneira que nós planejamos. E a gente pode lembrar aí, recentemente teve a pandemia, né? Eu imagino que muitas igrejas tinham planejado muitas coisas para o ano de 2020, 2021, mas foram eventos que tiveram que ser cancelados por causa de um ocorrido que não estava debaixo ali do controle da Igreja de Cristo. Dependia apenas da vontade de Deus. E Deus quis que não acontecesse. A nossa igreja também planejou coisas para 2020, 2021, que não saiu conforme nós planejamos. Então, às vezes, essas coisas acontecem, meus irmãos. O nosso serviço, ele depende sempre da orientação de Deus. A gente planeja coisas, a gente coloca tudo no papel, mas nem sempre sai como nós queremos, como nós planejamos. E aí nós somos levados a depender mais ainda da vontade orientadora de Deus. Nós somos levados a nos sujeitarmos mais ainda dessa vontade que nos orienta. Deus ele está conosco enquanto nós enfrentamos os desafios como povo do reino, enquanto levamos pelo mundo a notícia do seu poder e da sua compaixão por meio de Jesus Cristo para a salvação das almas e para também a edificação do seu povo. Ele está conosco. Eu não quero dizer que porque as coisas saíram do controle que Deus não está presente. Porque os crentes poderiam pensar isso, né? Nós planejamos coisas nesse ano de 2020, 2021, nada aconteceu conforme nós queríamos. Então isso quer dizer que Deus não estava com a igreja? Não. Quer dizer que Deus não queria que aquilo acontecesse. Sua vontade é soberana. E nós, então, como povo de Deus, imitando Cristo, nós nos sujeitamos a ela. E veja que é muito interessante que esse final dessa narrativa, desse trecho aqui, no versículo 45, mostra que houve uma troca de lugar entre Jesus e esse homem leproso. Antes, Jesus ele ainda era capaz de viver socialmente, digamos assim, uma vida em comunidade. E aí o leproso não. E o final da narrativa termina com uma troca. O leproso volta a viver em comunidade, mas Jesus ele tinha que permanecer fora em lugares ermos, em lugares desertos, em lugares solitários. E foi exatamente isso que o nosso Senhor fez na cruz. Houve uma troca na cruz. Jesus ele tomou o nosso lugar para que nós tivéssemos uma nova vida. É a doutrina da substituição. Jesus ele toma aquilo que era nosso, ele toma o lugar que era nosso, os nossos pecados, para que nós tenhamos uma nova vida com Deus, uma nova vida com o seu povo. Então é isso que o Evangelho de Marcos nos ensina aqui. Jesus ele veio dar a sua vida em resgate em favor de muitos e em lugar de muitos. E nós hoje estamos aqui porque ele trocou a sua vida conosco. E é por isso que nós agora temos uma nova vida com Deus. Que Deus nos abençoe por meio da sua